32, eu chamo a sua atenção agora para esse caso, tá? Que é um caso que está começando ainda, mas ele tem tudo para se transformar em um dos maiores problemas da capital paranaense. A Justiça determinou que a Prefeitura da capital apresente um plano para realocar 400 famílias que ocupam um terreno aqui na cidade. A decisão foi proferida na semana passada pelo juízo da 24ª Vara Civil da capital e suspende temporariamente a ordem judicial de reintegração de posse do terreno localizado no bairro Campo do Santana. O Ministério Público, por meio da Promotoria de Justiça de Habitação e Urbanismo de Curitiba, sustenta que até então a Prefeitura não realizou de forma adequada o cadastramento das pessoas que estão assentadas no local. Conforme a determinação judicial, além do plano de realocação, a Prefeitura fica obrigada a prestar informações sobre a disponibilidade dos serviços públicos a serem oferecidos para as 400 famílias que se encontram no terreno. A área localizada na estrada Delegado Bruno de Almeida, que tem 1,8 hectares, pertence à Piemonte Construtora. A propriedade foi ocupada pelo grupo de 400 famílias no dia 10 de junho. A promotora Aline Black Bar comentou a decisão da Justiça. Com base nessa atuação é que foi possível, então, como uma das últimas manifestações, apresentar ao juízo de que haveria a necessidade realmente do município de Curitiba ser instado para que ele apresentasse um plano efetivo de relocação dessas famílias, dos grupos vulneráveis, para que os direitos fundamentais delas fossem realmente atendidos, para que realmente fosse apresentado propostas de alternativas habitacionais, sejam provisórias e até mesmo um plano de relocação definitivo, para que essas famílias não sejam colocadas na rua. E com essa decisão proferida no dia 27 de julho, foi acolhida parcialmente tanto a manifestação do Ministério Público quanto também da Defensoria Pública, em que há uma atuação conjunta das duas instituições para que realmente os direitos dessa comunidade fossem realmente resguardados. Desde que o terreno foi ocupado, os moradores do bairro Campo de Santana estão reclamando da falta de segurança na região. A Associação Comunitária Vila Santana, com a sede localizada no bairro, divulgou uma nota de repúdio cobrando providências das autoridades para solucionar esse impasse. Mário de Andrade, que é presidente da Associação Comunitária Vila Santana, ressalta que os moradores esperam que até a próxima semana uma solução seja encontrada. A prefeitura não arruma nada, o juiz não faz nada, não deixa a polícia tirar e quem paga o pato somos nós, moradores, né? E se não for feito nada agora, até a semana que vem, os moradores dali vão lá para frente do Ministério Público, para frente da Prefeitura, porque daí nós temos que exigir os nossos direitos também, né? Então nós vamos exigir isso também, sabe? Se não for feito nada até a semana que vem, vai todo mundo para frente dos órgãos lá exigir o mesmo direito que eles têm. Logo após a ocupação do terreno, a Associação de Moradores, por meio de seus advogados, entrou com um pedido na Justiça solicitando a adoção de medidas urgentes para a região. Na representação também foram anexadas declarações de moradores por escrito, além de um abaixo-assinado com centenas de assinaturas reclamando da situação. O Jornal da Manhã entrou em contato com a Prefeitura de Curitiba para saber se a administração municipal vai acatar a decisão da Justiça e ainda aguarda retorno. Você veja como no Brasil as coisas são complicadas. Aí você pega lá, abre a Constituição. Tem lá o artigo 5º. Tá aqui o Paulo Gomes, um dos maiores juristas do Paraná, que não me deixa mentir. O artigo 5º, inciso 21, diz o seguinte: está garantido o direito à propriedade privada. Então, você confia nisso. Você vai fazer investimento, você vai comprar, você vai vender. Você está, né, abrigado pela Constituição, que nos constitui, que é a carta magna do país, a fazer isso. Aí chega alguém, invade o seu terreno. Tá tudo certo, tem problema nenhum. Alguém vai lá e ocupa o seu terreno. E aí você fica de mãos atadas, porque o judiciário, em vez de abrir a Constituição, ler lá no artigo 5º, que é o mais importante da carta, e olhar o inciso 21, que diz está garantido o direito à propriedade privada, veja, ele coloca uma vírgula, veja bem. E agora, com todo o respeito à doutora Aline Black Bar, acha subterfúgios para que a propriedade privada seja descaracterizada. A prefeitura que resolva da forma que tiver que resolver, é uma questão social importante, é claro, mas a propriedade privada tem que ser respeitada. E eu estou falando aqui da Constituição, que nesse país é rasgada, humilhada, deixada de lado. Nestes pequenos casos também. Pequenos casos, eu digo, perto das questões nacionais.
Então ela não é respeitada em nenhum momento. Isso é um absurdo que está acontecendo lá no bairro Campo de Santana. Já vai para 2 meses aí essa ocupação irregular, essa invasão irregular. E aí o Pedroso vai poder dar mais detalhes aqui, mas os relatos das assistentes sociais da prefeitura, e isso é oficial, tá? Tem um relatório dizendo, não estou falando aqui que eu ouvi dizer. Há relatórios oficiais dizendo o seguinte: olha, as pessoas nem dormem lá. O sujeito montou uma cabaninha de lona lá, fica durante o dia e vai dormir na casa do outro. Ou seja, caracteriza uma indústria da invasão. Curitiba já sofreu com isso nos anos 80. Já sofreu, gente que era especialista nisso. Tá aqui o Tom, o nosso operador aqui da nave mãe da Jovem Pan, que passa pela região todos os dias, estava contando aqui, olha, eu passei por lá. Tom, abre o microfone aí, por favor, eu quero o teu relato. Você passa pela região frequentemente. Como é que é a história dos carros lá, que são melhores que o seu? Tem carro melhor que o meu lá. É isso, o relato de quem passa pela região todo dia. Então é isso. É isso. O judiciário está muito lerdo. Está muito lerdo. E aí está dando margem para que pessoas mal intencionadas... Tem gente ali que precisa realmente de casa. Agora tem gente que não precisa. E aí, com a lentidão do judiciário em tomar decisões, infelizmente, quem precisa de verdade, Pedroso, é usado por quem quer só ser oportunista dessa história. Esse tipo de pedido no judiciário, ele começa com alguns equívocos, tá? E alguns equívocos importantes, e eu gostaria de salientar alguns. O primeiro deles, quando você passa uma mensagem que você vai de alguma forma priorizar esse grupo, tá? E eu não vou tratar nesse momento de famílias, mas esse grupo que invadiu ali essa propriedade para reivindicar moradia. Você fala, não, vamos tratar com prioridade, a prefeitura tem que priorizar isso. Você passa um recado para toda a sociedade, aquelas pessoas que foram até a Coab, se inscreveram, aguardam sua vez, trabalham, pagam seu aluguel, buscam conquistar as suas coisas. Você passa um recado, fala, olha, se você quer prioridade, você tem que ir pelo caminho torto. É isso. Se você quer prioridade, vai pelo caminho torto. Não adianta você esperar na fila da Coab. Vai pelo caminho torto que é mais fácil. Então já começa com esse equívoco. O segundo equívoco, quando fala que, olha, tem que garantir que eles tenham acesso ao serviço da prefeitura, tem que garantir que eles tenham acesso aos serviços públicos. Opa, calma lá. Eu conversei com boa parte da equipe ali da prefeitura que atua na região e você não pode imaginar, porque diferente do que às vezes a gente fala, os políticos, uma coisa ou outra, a gente está falando de servidores de carreira. Assistentes sociais que foram até o local, acompanham, atendem essas pessoas ali no CRAS, levam informação, fazem entrevista em profundidade, tentam entender o caso, tentam encaminhar, tentam resolver. Perguntam para a pessoa, antes de você estar aqui, porque a gente está falando de pessoas que chegaram ali em junho. Não são aquelas ocupações, Mark, sabe, consolidadas, que a pessoa nasceu, cresceu, teve filhos ali. Não é nada disso. Elas chegaram ali em junho. Então, antes de junho, elas moravam em algum lugar. E perguntar, de onde você era? Tal lugar. Tá, mas por que você veio para cá? Não, porque me disseram que talvez eu ia ter uma chance aqui de uma casa, uma coisa ou outra. E eu vim. Você dorme aqui? Não, eu durmo em outro lugar. Tá, então você tem relatos dessa natureza. Então você tem que respeitar o trabalho sério feito pelas assistentes sociais, que são profissionais preparadas para isso. A gente não está falando que alguém tirou da cartola. A gente está falando de gente séria, preocupada em atender. E que sabe também, Mark, a mazela que é você ter uma ocupação ali para uma área que está se recuperando. A gente está falando da área ali do bairro Campo de Santana, que fica ali na Regional Tatuquara. Você tem uma série de investimentos para dar uma cara nova para o Caximba e você vem ali, sistematicamente, depois de todos esses investimentos, opa, surge uma ocupação. Que estranho, as pessoas resolveram que ali era importante. É uma estratégia. Então é fundamental que você tenha uma resposta muito clara para desestimular esse tipo de serviço. E a gente escutou ali o relato da Marli de Andrade, que é uma moradora, Marca. A gente não está falando de um vereador, um político, ela falando, olha, a gente precisa de uma atitude, a polícia precisa fazer alguma coisa, o Ministério Público precisa fazer alguma coisa, mas não no sentido de proteger ela, a gente precisa resolver, porque quem pagou, quem fez as casas, né, também tem direito. Olha só, não estão falando do grande empresário, mas a pessoa que está pagando muitas vezes ali a sua casa com muito esforço precisa disso. Então, é importante que as pessoas que são ali do bairro sejam respeitadas, que as pessoas que fizeram o trabalho do assistente social sejam respeitadas e, inclusive, que a propriedade privada seja respeitada. Mas nesse caso, Mark, parece que muitas vezes a confusão tem prioridade em detrimento ao respeito ao direito e às normas. 7h41. Repita. 7h41.